Mas sobre o Hulk, o Atlético confirmou, né, que vai fazer a despedida do Hulk mesmo, que não vai trocar. Eu, inclusive, escutei isso na voz do nosso Dan Abreu aqui na Band News FM antes de vir pra Band. Eu tava ouvindo o jornal e eu escutei o Dan trazendo essa informação. Cara, não dá, né, bicho? E tem um acordo para que ele não possa atuar contra o Atlético em nenhuma competição só nesse ano, né? Porque o retorno seria na Arena MRV, será, na verdade, Atlético e Fluminense, mas podem se encontrar numa Sul-Americana. O Fluminense corre risco de ser eliminado na Libertadores e ir para a Copa Sul-Americana. Tem Copa do Brasil, então nesse ano o Hulk não pode enfrentar o Atlético. E aí, Elton Novaes? Senhor. 16 mil ingressos vendidos. Já sai uma nova parcial. Essa parcial é de ontem à noite. Sim. Ele vai se despedir da torcida no domingo, dia 10 de maio, contra o Botafogo, na Arena MRV. E aí, né, até comecei o programa aqui em off, brincando com o cartel. Quando a gente vai falar o cartel do Hulk no Atlético, números do Hulk. 140 gols em 311 jogos, 8 títulos em menos de 6 anos, 56 assistências, 10 gols em clássicos, 24 dobletes, ou seja, em 24 oportunidades ele marcou 2 gols em uma partida, um hat-trick, 17 gols de falta, 1 gol olímpico, 39 gols que decretaram vitória do Atlético. E aí os gols por estádio, 59 gols no Mineirão, 24 gols na Arena MRV e 14 gols no Independência. Inclusive ele chutou lá da rua Pitangui, no Rafael Cabral, chutou lá da rua e fez o gol. Maior artilheiro da Arena MRV e mais de 500 gols na carreira. O Hulk, que, salvo engano, inclusive, dos jogadores... 500 foi contra o Bahia, né? Em atividade, o Hulk tá entre os grandes artilheiros, né? Acima do Neymar, ele tá... Neymar. Eu esqueci a lista agora, mas alguém aí no chat, se tiver, 7º maior artilheiro da história do Atlético. Muita coisa, né, cara? Os números falam por si, cara, do que coisa. representa um jogador desse tamanho, da importância que ele tem. Eu acho que por isso muita dor se sentiu do torcedor atleticano quando viu ele com a camisa do Fluminense, e eu vejo que isso afetou diretamente muito do público. O Hulk é o 8º. Muito do público que iria pro estádio para fazer essa despedida. Mas o atleticano também ele precisa entender que, além do Hulk, da despedida do Hulk, que vai acontecer momentos antes da partida, né? Vai ser às 3 horas da tarde, o jogo começa às 16. Lembrando também que a patrocinadora master do Atlético vai fazer uma grande festa, vai ter distribuição, né, de faixas, quase 40 mil faixas vão ser distribuídas em homenagem ao Hulk. O Atlético vai entregar uma camisa especial pro atacante nesse jogo também. Então, assim, tem muitas situações. Tem também o Campeonato Brasileiro valendo 3 pontos importantíssimos para o Atlético. É uma final que o Atlético ainda, né, vive uma situação complicada dentro do campeonato. Lembrando que antes da vitória para cima do Cruzeiro, o Atlético vinha de 3 derrotas seguidas. E isso pesa dentro de um campeonato. Então, para o Atlético não passar o sufoco que passou nas temporadas passadas, né, 24 e 25 dentro do Campeonato Brasileiro, o ideal é que o Atlético consiga conquistar os pontos que tem dentro da arena. E o jogo contra o Botafogo é um desses jogos que o Atlético precisa dos 3 pontos. Então o torcedor do Atlético, o pensar, eu estou chateado com o Hulk, então faz o seguinte, vamos lá. Quem quer se despedir do Hulk, entre mais cedo, às 3 horas da tarde, faça a festa, divirta pra caramba, faça suas homenagens ao Hulk, mas o Atlético precisa do apoio da sua torcida para conseguir 3 pontos e vencer o Botafogo no jogo às 4 horas da tarde. Então, torcedor, bom, né? Tente separar as coisas. Eu tô chateado com o Hulk, não deixe de ir na arena. Tá chateado? Vai então apoiar o Atlético, né? Vai pelo Atlético, vai pelos 3 pontos na tabela, vai por quem está ficando, vai por você, né? Tem que continuar, a vida tem que seguir. Agora, fica lá igual o Davi, 2 nalinhos no gol, tomando umas lá, chorando as mágoas, isso, né? Grande abraço pro Davi. E depois entra. Agora, você que quer dar o tchau pro Hulk, fazer uma festa pro Hulk, entre as 3 horas da tarde, mas torcedor, vá ao estádio. Eu acho que a parcial é muito baixa, né? Até a parcial de ontem, tá, gente? Lembrando, 16 mil ingressos vendidos. Eu acho que o Atlético precisa de mais, pelo momento, né, que o Atlético vive. O Atlético acabou de vencer o Clássico na semana passada
contra o Cruzeiro. Foi decepcionante o empate contra o Juventude? Foi extremamente decepcionante para o torcedor. Mas agora é Campeonato Brasileiro e o Atlético precisa do seu torcedor de verdade. E são 2 jogos em casa pelo Campeonato Brasileiro. O Mirassol no sábado que vem e esse com o Botafogo. Cara, o Atlético tem que somar 6 pontos. O Botafogo tá muito longe de ser aquele Botafogo, né? Bicho papão de anos anteriores. Então, se o Atlético soma 6 pontos nesses 2 jogos, o Atlético tende a terminar antes da Copa do Mundo. Eu sei que ainda tem mais partidas, né? Antes da Copa. Mas pode terminar ali no G8, no G7. Bem colocado em relação ao que ele começou o campeonato, né? Acho que sim. Danilo Volante? Sim, o Júnior Santos que não joga, né? Joga muito. Porque o Júnior Santos, o Botafogo não vai acionar aquela cláusula. Eu acho que é um grande desfalque pro Atlético. O Júnior Santos não jogar, né? Eu também acho. Ah, mas foi bem nessa semana aí, não? Ô, Thiago, Júnior Santos não joga mais bola, sem não. querer? Ô, Thiago. Ele fez um gol sem querer? Jogo, gente. Foi mais erro do Só Racing. vi ele comentando a fase, falando que tá bem, que tá feliz, que tá... Não teria como ele estar pior do que tava no Atlético, né, Thiago? Por Deus do céu, eu não sei. Thiago, tem como ele estar pior do que tava no Atlético? Eu não vi o jogo do Já Botafogo. tá difícil, hein? Você não vê Série B, não vê Sul-Americana, não vê Campeonato Libertadores. Tá difícil. Eu vejo os Ele vê jogos. Premier League e Champions, Eu respeito. vejo os jogos dos nossos times daqui e vejo os jogos dos times grandes. Eu não vou ficar me perdendo tempo vendo o Respeita o Goiás, nosso Ed Murphy, o nosso Botafogo. príncipe de Nova York. Ah, Botafogo e Racing é um jogo até mais ou menos. Sim. Respeita o nosso príncipe de Nova York, por favor. Cara, vou te falar um negócio. Se não fosse o Atlético na Sul-Americana esse ano, nem a Sul-Americana eu veria. O Atlético não vai ter o Pode ter Lianco certeza disso. e o Alan Franco, suspenso. A galera fala, o Alan Franco nunca fica fora. Dessa vez vai ficar, né? E aí? O torcedor corneta, né? O Sim. torcedor corneta, porque o Alan Franco... Quem vem entra de uma- na zaga? Será que ele vai de Alonso, Vitor Hugo? Será que aparece o Roman? 3 Vocês estão zagueiros? acreditando na manutenção dos 3 zagueiros? Eu Eu creio acredito. que sim, eu creio que sim. E aí, eu acho que o Atlético joga com 2 canhotos. Eu acho que vai Vitor Não, Hugo, não dá. Vitor Hugo e Alonso. É Eu impossível não jogar acho que com ele dois caras na coloque, zaga. eu acho que ele não coloca o Ivan Você Romano. acha que vai Tressou de Vitor Hugo e Alonso? E Alonso. Eu acho bem possível essa zaga também. Como é que E fica acho demais que jogar com dois é, canhotos na zaga, gente? e acho que é onde o Vitor Hugo foi melhor o ano passado, Como ele líbero? sendo central. ele sendo central. Ele fica mais confortável, Não dá, não velho. tem que eventualmente sair pro lado mais pro lado da zaga. O Alonso, não dá. Eu não gosto. Então vamos imaginar um Não, de time verdade, de... eu acho que fica muito É a torto. necessidade, Thiago. Defensivamente muito torto. Não vejo o O meu Roman ideal- aparecendo. O meu ideal era o Tressou de central, o Roman pela direita. O Tressou não tá jogando, né? Tá fora. Não, o Tressor Tressou joga. Porque não tá né? o Lianco. O que não tá o Lianco. Então, o meu ideal seria o Tressou de central, o Ivan Roman pela direita e aí qualquer um dos dois O babas Roman pela tá esquerda. sem ritmo, não Então joga. vamos imaginar um time responsabilidade com do treinador. Everson, Natanael, aí Juan, Vitor Hugo e Alonso, de acordo com o nosso debate aqui, É. e o Lodge pela esquerda. Então já temos 6. Os outros 5, aí Maicon, seria o 7º desse time. Vitor Hugo já volta? Sem o Franco joga o Pérez. O Vitor Vitor Hugo treinou, né? Ele, o Coelho e também o Cissé foram as novidades. Eu tento. Quando é que o Cissé acabou de voltar, né? Mas eu Então, gosto mais Maicon, do Cissé que eu do acho que vai de Pérez. Maicon, e Pérez Cissé. e Bernard. Ele vai de Na Pérez. minha escala, eu entendo que ele não vai, mas na minha escala o Cissé tá à frente do Pérez. Eu achei o Pérez Eu também. também Então você achei o iria eu de achei Maicon, o- Cissé Não, e mas Bernard? Mas não o Cissé vai, acabou não, de mas voltar não de vai. lesão. Cissé voltou de lesão. Mas não Mas vai, o Cissé Eu é achei mais jogador, o também Pérez gosto mais. O Cissé é entrando mais jogador assim, que o Pérez. totalmente apagado também contra o Juventude. O Cissé... Totalmente apagado. É porque o hiperfoco ficou muito no... Que entraram pelo nome, né? Scarpa, Dudu e Reinier. Isso, mas o Pérez... E não é hiperfoco não, viu, ô Grisalho? Sei que você tá ligado na gente que... achei que entrou apagadíssimo também. Mas como o Cissé tá aqui, é Pérez e Maicon. Vai, não vamos inventar. Bernard. Isso. Na frente, Minda e Cassierra, não tem mistério. Não tem mistério, pra mim, assim. E já fica à disposição, como é que tá a situação de Coelho, Vitor Hugo e o próprio Cissé? Eles trabalharam normalmente, parcialmente? Ontem eles voltaram pela primeira vez às atividades, né? Hoje ainda não tem informações do treino. Mas acho que se eles trabalharam ontem, né? Que ontem foi quinta-feira, o jogo é só domingo, acho que eles devem fazer novas atividades e devem ser relacionados, né? De tênis ou de chuteira? Não, participaram normal. Normal? Normal. Chuteira? Então isso é bom. Eu acho que são boas notícias pro Atlético. Principalmente porque o Vitor Hugo. O pessoal pode assustar quando a gente fala tênis ou chuteira, é porque quando tá de tênis tá fazendo alguma preparação física e normalmente não tá treinando junto com os Sim. coleguinhas. Então colocou chuteira, quando aparecer foto de jogador que tá se recuperando com chuteira,
é porque tá no caminho. Porque contando com Coelho e Vitor Hugo, pessoal, significa que o Domingos não tem que acionar de cara Scarpa e Reinier. Exatamente. Pode acionar, por Ótima exemplo... notícia pro torcedor. E, Valu, a gente vai descobrir uma coisa muito importante no domingo. O Dudu tem 12 jogos. Será que o Dudu vai fazer o 13º? Porque aí ele não pode atuar por outro clube no Brasileiro desse ano. O Scarpa tem 10 e o Reinier... O do Reinier é o único que eu não tenho certeza. Eu acho que ele tem 11. Então também tá bem no limite. O Reinier 12. Cara, assim... O que você acha? Eu acho que ele não vai utilizar o Dudu. E o Scarpa? Quando você acha também, garoto? Não, numa questão Eu do acho número que de eles jogos. vão Ele vai aguardar usar pra o ver Scarpa? se chega alguma coisa É nesse isso. meio do ano. Você acha que ele vai usar o Scarpa? O Scarpa tem limite pra usar. Ele pode jogar mais 2 ainda. E o Atlético tem 3 jogos, não? Sim. Tem Corinthians, tem, Botafogo, São 4 Mirassol, jogos Corinthians. pelo 4 jogos. O Atlético tem 4 jogos. E aí? Você não usaria o Scarpa nesses 4 jogos? Eu usaria Eu usaria até gastar o limite. Depois não usaria mais. O negócio aí... Porque eu acho que ele tem que sair. Gui, Você usa cartão até gastar o limite? Não, ué. Deixa uma beirada. Então tá. Cara, mas a forma como os 3 entraram contra o Juventude... Não, mas então se o Scarpa... Não tem a menor condição de Dudu e Scarpa jogarem mais no Se o Scarpa Atlético. não for utilizado, o Braga é mentiroso, né? Ele mentiu pro Scarpa. É que ele faz parte dos planos, né? Ele disse pro Scarpa, Scarpa disse ele isso. disse pro Scarpa que não ia negociá-lo. Então, eu não sei Mas se essa você tá altura falando... do campeonato ainda, as coisas que o Brax fala no comando de futebol do Atlético, vocês ainda estão dando essa relevância? Então, não, mas é só de curiosidade. mas então, o Valu, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que ele fala pra imprensa. Sim. Tudo bem, ele falar de forma protocolar. Não, é o nosso jogador, nós pensamos no atleta, blá, 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 blá. Outra coisa é o que ele fala pro atleta. Porque se o atleta não faz parte dos planos, o Brax tinha que ter sido falado antes de contar pra Itatiaia. Antes de alguém contar pra Itatiaia, o Brax tinha que sentar com o Gustavo Scarpa e falar: ô Scarpa, você não tá nos planos, cara. Espero que você entenda, mas nós vamos te negociar em julho. Se você quiser até achar um novo clube, tá tudo bem. Sinceridade, né, Thiago? Agora, mentiu, velho, pro cara. Tem que ser Vai sincero. ferrar o cara. Vai ferrar o cara. sabe? Alguém vai sair ferrado Superchat, nessa história. É Elton? o superchat aqui do Thales Alves. Mandou 5 ducas. Ô, Valu, Oi. Cruzeiro tem que estar extremamente atento contra o Boca devido ao acontecido na Colômbia ontem. Senhora Comembol é um escárnio. São situações diferentes, tá, gente? O Cruzeiro tem que estar atento. Eu tô tomando a frente aqui, mas desculpa, mas só para colocar todo mundo na mesma página. O Cruzeiro tem que estar atento por causa de outras questões. O jogo na Colômbia ontem foi uma coisa premeditada pela torcida do DIM, né, o Independente Medellín. Foi premeditada por causa de algo que aconteceu no domingo, depois que o acionista da equipe do Independente Medellín, que estava sendo criticado por não ter investimento em Independente Medellín, ter feito gestos para a torcida, ironizado a torcida, que ficou chateada pela não classificação do Independente Medellín entre os 8 melhores para a segunda fase do Campeonato Colombiano. Então foi uma situação diferente da que o grupo do Cruzeiro vive. Não tem nenhum clube em crise e ameaçando dirigentes. Então foi uma briga de torcedores com o próprio clube, que aí gerou toda aquela confusão. A gente vai pro intervalo, na volta a gente fala a respeito dessa situação. Não, podemos ir? Podemos ir, já pagou. Então a gente vai. Pode Cara, desabafar, Paulo. eu entendo a colocação, mas assim, Elton, eu sei que foi uma circunstância da torcida do DIM com a sua equipe, mas eu acho que a Conmebol, ela precisa de entender mais o que está acontecendo no ambiente dos jogos. O cenário e envolve o campo. Mas pra mim a Conmebol é conivente com essas coisas. Ela é bem conivente. É que eu não consigo ver. A Conmebol não estava com uma segurança preparada. O episódio de ontem, apesar, tem a ver com a Conmebol porque aconteceu num jogo da Libertadores. Sim. Mas o que eu tô querendo dizer para mim ficou claro ontem que os estádios só não explodem porque os torcedores de fato não querem fazer explodir, entendeu, Elton?
Eu acho que a segurança... Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Não, Claro mas que você tá. Claro, eu tô te entendendo. Mas eu não tô julgando na conta... Eu não consigo relacionar ontem com Cruzeiro e Boca. Não, Não, Elton. mas assim. Não, peraí. Não é com eu entendo que você não Cruzeiro consegue e Boca relacionar, mas assim. necessariamente. Se houver uma mobilização suficiente para que a torcida. Porque assim, uma coisa que vai Em acontecer no qualquer jogo contra o Cruzeiro. estádio eu tô falando vai acontecer até... uma coisa contra Eu não tô falando de Cruzeiro e eu Boca. acho que O Comebol- jogo contra o Boca me preocupa mais a arbitragem. Não, eu me preocupo com várias coisas. Primeiro, uma coisa eu tenho certeza que vai acontecer. Vão errar o caminho umas 12 vezes. O jogo é, Pra o chegar jogo é no na estádio. Bomboneira. Vão levar lá no, como é que chama? Monumental. De Núñez. Aí depois vai pro Nuevo Gasômetro. Aí depois vai pra Medianeda. Aí volta. Volta pra Bomboneira. Então assim, eles fazem isso. E isso é feito frequentemente. Fizeram isso com o Atlético, não fizeram? Contra o River Plate? Fizeram contra o Atlético, fizeram contra o Cruzeiro em 2009. Fizeram contra o Cruzeiro em 2009. Então assim, eles fazem isso. Eles tentam fazer isso o tempo inteiro. É o jeito dos caras de tentar ganhar o jogo. E, cara, beleza, não julgo não. Mas eu acho que a Comebol deveria, nessa situação, intervir. A Comembol Ela não pode preocupa deixar com isso festa, acontecer. cara. E a segurança, como é que tá? Exato. É assim, porque eu sei que foi um movimento lá dos Barras Bravas, como você disse, uma situação da torcida do Jim com o próprio Jim. Mas, cara, então o estádio vira isso. Então, se pelos estádios da América me passou essa... Eu fui neste ponto. Os jogos estão tão frágeis assim, é essa situação? Se a massa ali das arquibancadas nos jogos ficar incontrolada por qualquer motivo. Você já imaginou se o gol do Luiz Araújo acontece? Aos dois? O que poderia se tornar? Então, eu acho que o nível de segurança precisa ser revisto e a Conmebol precisa de rever muita coisa. Pessoal, a gente está chegando ao final desse Band News na área dessa sexta-feira. Rapidamente, palpites para o final de semana. Atlético 1-0. Atlético 1x0 no Botafogo. Botafogo 1-0. 1-1. Cruzeiro 1-1. 1x1 também. Eu ia falar os dois. E Cruzeiro vence 1-0. Cruzeiro vence 1-0. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Atlético todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!